A paz para todos os amados irmãos, queridos amigos, que Deus possa nos abençoar nesta hora e desta feita também com a sua palavra, conforme diz a própria palavra de Deus, Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Amados, gostaria de deixar um texto para a nossa meditação nesta hora, que se encontra no livro sagrado, o último livro das Escrituras, Apocalipse, que significa revelação, capítulo de número 3, versículo 11, onde diz assim a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus Cristo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu gostaria de falar nesta hora sobre o aviso mais importante de todos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí vivenciando esse tempo de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, de epidemia em quase todos os lugares do mundo. E nós não podemos esquecer, ou não podemos deixar de lembrar sempre, que epidemias, ou pestes, ou pragas, ou doenças em vários lugares, em vários países, em várias nações do mundo, é um dos sinais da volta de Jesus Cristo, de todos os sinais que estão se cumprindo, como ele falou. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta hora. Eu gostaria de falar sobre a proximidade da volta de Jesus. Eu gostaria de falar sobre a nossa consagração cristã. Eu gostaria de falar sobre o galardão celestial, o estado final dos cristãos, aquilo que nos espera. Em primeiro lugar, amados, se estamos vivendo esse período escatológico que começa com os sinais da volta de Jesus Cristo, e todo esse quadro escatológico após os sinais da volta do Senhor, o Senhor volta para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, conforme está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, mais específico ainda, 14 ao 17, que fala sobre o arrebatamento da igreja. E então estamos nesse tempo em que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Ele veio, isso é um fato histórico, e ele disse que ia voltar. E isso para mim é uma verdade absoluta. E ele vai voltar. Os sinais estão se cumprindo a cada dia. Se nós lermos Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, talvez não seja necessário nem ler todo o Apocalipse, são 22 capítulos, o último livro das Escrituras, e talvez nem os profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, 5, os profetas menores, 12, a profecia, o futuro escrito por antecipação. Mas se lermos apenas, num estudo rápido, esses 3 capítulos apocalípticos dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, repito, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, vamos observar ali o que Jesus falou, e tudo que ele falou está se cumprindo. Ele falou que nos últimos dias que antecederiam a sua volta,
se levantaria nação contra nação, país contra país. Haveria maremotos e terremotos em vários lugares. Pais se levantariam contra filhos e filhos se levantariam contra pais e os mataria. Aliás, se dermos um pulinho lá para o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, jovem pastor e sucessor, Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, viveriam no hedonismo, na busca do seu próprio prazer. Esse é outro sinal da volta de Jesus. Voltando a Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus continua e disse que se levantaria falsos profetas e muitos apostatariam da fé. É o que estamos acontecendo. Uma igreja apóstata também é um dos sinais da volta de Cristo. O homem amante de si mesmo, egoísta, em busca dos seus prazeres pessoais, também é outro sinal da volta de Jesus Cristo. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, se é que é um parênteses, uma observação, porque em Mateus 24, versículo 14, há muitos que colocam esse versículo como um dos sinais da volta do Senhor, e não é. Porque lá em Mateus 24, 14, Jesus fala assim: será pregado o evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. Será pregado, a evangelização global não é um dos sinais da volta de Jesus. Senão ele não poderia voltar hoje, porque ainda alguns lugares não ouviram falar de Jesus. Mas ele disse: será pregado o evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. E o fim não é a volta de Jesus. A volta de Jesus, na verdade, é o começo do fim. É o princípio das dores para os que vão ficar. Inicia-se aqui nessa terra a grande tribulação. Aliás, Apocalipse 3:10, Jesus escrevendo, mandando João escrever para a igreja, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da provação que há de passar pelo mundo inteiro. A tradução Revista Corrigida diz: pela tribulação que há de passar toda a terra. A igreja será poupada disto. Então, a evangelização mundial não é um dos sinais da volta de Jesus. Repito, Mateus 24, versículo 14, será pregado o evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. E 1 Coríntios capítulo 15 diz que o fim é quando Jesus entregar o reino ao seu Deus e Pai. O fim está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15, quando fala sobre o juízo final, também conhecido como o juízo do trono branco, aonde haverá a eterna separação dos maus no inferno e dos salvos nos céus. Este é o fim. E Jesus entregará o reino ao seu Deus e Pai. Então todos os sinais estão cumprindo-se. Hoje nós ligamos a televisão e ouvimos uma reportagem como essa da pandemia, o que mais ouvimos hoje, e podemos ouvir o repórter falando em outras palavras: Jesus está voltando. Jesus está à porta. Ele disse que haveria pestes em vários lugares, pragas, epidemias. Então, amados, a iminência da volta de Jesus está aí. Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Agora, a palavra de Deus diz, no versículo 11 que lemos, do capítulo 3 do livro de Apocalipse: venho sem demora, conserva o que tens. Aí ele fala de uma consagração individual, de uma consagração pessoal. Ele está falando da nossa dedicação particular. É isso que ele está falando, que cada um deve buscar o Senhor, porque a salvação é individual. Aliás, a justificação individual, o perdão individual, a santificação individual. Então ele está dizendo para cada um de nós: conserva o que tens, conserve a tua consagração, conserve a tua devocional, conserve a tua espiritualidade, o teu primeiro amor,
Conserve a tua fé para que ninguém roube, porque o diabo ou ladrão, João 10, parte A, diz que veio para roubar, matar e destruir. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarde a fé. Algumas coisas que nós devemos guardar, e a palavra de Deus nos enfatiza isso. O homem está muito preocupado em guardar seu carro na sua garagem, em guardar seu dinheiro no banco, em guardar as suas joias em um baú, não é verdade? Precisamos sim guardar essas coisas. Mas o que é de mais importante guardar, a palavra de Deus nos menciona. Livro de Salmo, capítulo 119, versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu viver uma vida impecável, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, se não me falha a memória, diz: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. E Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E Paulo diz para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que você possa guardar a sua fé, que você possa separar tempo para Deus, se consagrar, jejuar, orar, adorar, evangelizar, que você possa separar tempo para a palavra do Senhor, examinar as Escrituras, conforme diz João 5,39, lê-la diariamente, conforme ela nos incentiva, nos motiva, nos manda fazer. Portanto, amados, a volta de Jesus está próxima. Ele diz: eis que venho sem demora. Aí ele fala: conserva o que tens. E ele termina dizendo: para que ninguém tome, tire, roube a vossa coroa. Ele termina assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E coroa fala de galardão. Coroa da justiça, coroa da glória, a coroa da vida, a coroa incorruptível. Coroas celestiais falam de galardões celestiais, galardões eternos. Quem sabe são posições hierárquicas no céu, mas seja o que for esses galardões, porque nós somos salvos pela obra, ou melhor, me perdoe, nós somos salvos pela fé, mas somos galardoados pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10 diz: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9 diz: não sois salvos pela obra, para que ninguém se glorie. 10, porque nós somos feitura dele, criados por Deus desde antemão, para que andássemos nas boas obras. O crente pratica boas obras não para se salvar, mas porque ele é salvo. Mas a salvação é pela fé, mas os galardões são pelas obras. Quem está mais salvo? O ladrão da cruz ou o apóstolo Paulo? Nenhum dos dois está mais salvo que o outro. Os dois estão igualmente salvos. Mas quem terá mais galardão na eternidade? Paulo ou o ladrão da cruz? Então, queridos, Jesus fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu galardão, para que ninguém tome a tua bênção eterna, para que ninguém tome aquilo que Deus tem preparado e separado para você. O mundo está próximo do seu final. Jesus está às portas, e que nós possamos nos preparar, conforme diz o profeta Oséias ao povo de Israel: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Nós precisamos nos preparar, o preparo é nosso pessoal. Precisamos buscar o Senhor a cada dia, porque todas as evidências estão aí da sua volta para buscar o seu povo, um povo separado, para buscar uma noiva imaculada, uma noiva pura, uma noiva limpa. Sim, para as bodas do Cordeiro, mas uma noiva madura. Quem sabe,
se a igreja ou o cristianismo apóstata é um dos sinais da volta de Jesus, os falsos profetas, né? Os comerciantes da fé, pequenas igrejas, grandes negócios, templo é dinheiro. Quem sabe a apostasia da igreja sendo um dos sinais da volta do Senhor, nos dá a entender também que Jesus vai voltar para buscar uma igreja virgem sim, uma noiva pura e imaculada sim, porém madura. Porque Jesus não vai buscar uma menina com meninices para as bodas do Cordeiro, porque ele não é pedófilo, mas uma noiva madura, amadurecida, que conhece as marcas do seu tempo. Portanto, que possamos nos preparar a cada dia. Ele só está avisando, ele só está lembrando com mais um sinal a epidemia, além de todos que estamos vendo cumprir. Ele está dizendo: eu estou voltando. Ele está lembrando: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que você não perca a tua salvação, para que você não perca seu galardão eterno. Ele vai voltar. Digam o que quiserem, mas ele vai voltar. Pode o inferno se levantar, mas ele vai voltar. Pode o diabo tentar impedir, adiar, mas ele vai voltar. Pode até a igreja ou muitos dela não acreditar, mas ele vai voltar. Pode o mundo debochar, mas ele vai voltar. Ele está voltando, ele está às portas, ele está vindo buscar a sua noiva. Se prepare com as suas vestes brancas, limpas, que significa pureza espiritual, pureza moral. Se prepare para quando ele voltar, você possa subir e encontrar com ele nos ares. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que essa palavra possa ter mexido com você. Olha, se Deus me colocou essa palavra no coração, eu sei que Deus está colocando pessoas do outro lado para ouvi-la. A minha responsabilidade foi cumprida em pregar essa palavra. Agora saiu de mim, entrou nos seus ouvidos, a responsabilidade é tua. O que você vai fazer com esta palavra? Agora é com você. Isso está lá em Ezequiel capítulo 3 e capítulo 33. Deus mandou falar. Se eu não falasse, a responsabilidade era minha. Agora ela passou de mim, que falei o que ele mandou falar, para você que ouviu o que ele quis te falar. O que você vai fazer com essa palavra? Que Deus nos abençoe nesta noite. Quero agradecer a umas irmãs que estão conosco, aqui nos ajudando na gravação dessa live. Minha esposa, Diaconisa Tânia, nossa irmã Vanessa e a mãe dela, a Alda, nossa irmã católica, que também está aqui assistindo ao vivo e a cores essa live. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.